Numa noite gelada e silenciosa, Larissa terminava um longo dia de trabalho e se dirigia para casa. Ela morava em um bairro pacato, conhecido pela tranquilidade e pela proximidade entre os moradores. Durante o dia, as crianças costumavam brincar livremente nas ruas e os vizinhos se cumprimentavam com frequência. Contudo, naquela noite, algo parecia diferente no ar. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, Larissa percebeu que as luzes dos postes piscavam de forma irregular, como se estivessem lutando contra alguma interferência misteriosa na eletricidade. A sensação de desconforto aumentava a cada passo e um arrepio começou a subir pela sua espinha. Apesar do medo crescente, ela decidiu acelerar o passo, desejando chegar o mais rápido possível ao seu lar. Ao virar a esquina e se aproximar de sua casa, Larissa avistou uma figura encapuzada parada em frente à sua porta. A pessoa estava completamente imóvel, com a cabeça inclinada e os olhos fixos na entrada da casa. O coração de Larissa começou a bater descontroladamente, mas ela tentava se convencer de que poderia ser apenas um vizinho esperando por alguém. Tentando manter a calma, Larissa fez um esforço para observar melhor a figura. Quando lentamente a figura virou a cabeça e fixou o olhar nela, o medo tomou conta de seu corpo. Os olhos da figura eram profundos e vazios, como se fossem buracos negros capazes de penetrar sua alma. Desesperada e paralisada pelo terror, Larissa pegou seu celular para ligar para a polícia, mas seu pânico se intensificou quando percebeu que o aparelho estava sem sinal. Desesperada e sem saber a quem mais recorrer, Larissa decidiu correr em direção à casa do vizinho mais próximo, o Sr. Antônio. Com a adrenalina a mil, ela bateu freneticamente na porta, seu desespero crescendo a cada segundo. No entanto, a única resposta que recebeu foi o eco de seus próprios golpes e o silêncio absoluto. As luzes da casa estavam apagadas e a residência parecia estranhamente abandonada. Sem outra opção, Larissa se escondeu atrás de um arbusto no jardim, seu corpo tremendo de frio e medo. Ela tentava organizar seus pensamentos e formular um plano para escapar daquela situação aterrorizante, mas o pânico a dominava. Foi então que os passos pesados e ritmados começaram a se aproximar. Larissa sentiu o coração disparar ainda mais, como se fosse explodir a qualquer momento. A figura encapuzada estava se movendo lentamente pela rua, indo na direção onde ela se escondia. O som dos passos parecia se intensificar, e Larissa segurou a respiração, temendo que qualquer movimento seu pudesse denunciar sua presença. Seus olhos estavam fechados, e ela rezava para que a figura passasse sem notá-la. Subitamente os passos cessaram. Larissa abriu os olhos com extremo cuidado e viu que a figura estava parada exatamente em frente ao arbusto onde ela se escondia. Uma mão pálida e esquelética surgiu debaixo do capuz, segurando uma antiga lanterna que emitia uma luz fraca e oscilante. Com um movimento lento e calculado, a figura ergueu a lanterna, revelando o rosto de Larissa. A luz fraca revelou uma máscara grotesca e distorcida, com características que pareciam feitas de cera derretida. O pavor tomou conta de Larissa de forma indescritível. Ela sabia que precisava fugir, mas suas pernas pareciam paralisadas, incapazes de obedecer aos seus comandos. Quando a figura encapuzada começou a se inclinar em sua direção, Larissa sentiu uma onda de pânico e adrenalina. Finalmente, encontrou forças para se levantar e correr desesperadamente, com o coração pulsando na garganta e a sensação de que poderia ser capturada a qualquer momento. Ela correu sem olhar para trás, a mente focada apenas em alcançar sua casa. Ao chegar, praticamente arremessou-se para dentro e trancou a porta atrás de si com um clímax de alívio e medo. Jogando-se no chão frio, tentou recuperar o fôlego, enquanto o silêncio na casa parecia pesar sobre ela, profundo e opressor. Após alguns minutos angustiantes de espera, Larissa começou a ouvir um som proveniente do andar de cima. Era um choro suave, quase inaudível,
que parecia vir de um lugar distante e fantasmagórico. Tremendo de medo, ela subiu as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob seus pés, como se fosse um aviso sombrio. Quando chegou ao topo, viu que a porta do quarto estava entreaberta e uma luz fraca escapava de lá, projetando sombras inquietantes no corredor. Com um cuidado extremo, Larissa empurrou a porta e entrou no quarto. Lá, no chão, uma criança pequena estava sentada, chorando baixinho. A criança parecia completamente desamparada, vestida com roupas antigas e rasgadas, que pareciam ter sido tiradas de um tempo há muito esquecido. Larissa se aproximou lentamente, seu medo crescendo a cada passo. Quando a criança levantou o rosto, Larissa foi tomada por um olhar vazio e assustadoramente familiar. A criança, com uma voz fraca e carregada de desespero, disse: "Você não pode escapar dele. Ele sempre encontra suas vítimas." Antes que Larissa pudesse responder ou reagir, a lanterna do encapuzado brilhou novamente pela janela, iluminando o quarto com uma luz sinistra. O terror consumiu Larissa completamente e a sensação de estar presa em um pesadelo sem fim se tornou um pesadelo absoluto, do qual não havia escape. Larissa tentou acordar daquele pesadelo, mas a realidade ao seu redor permanecia inabalável. Desesperada, ela pegou a criança no colo e correu para o porão, onde esperava se esconder até que a figura encapuzada fosse embora. Ao descer as escadas, ela trancou a porta e procurou um canto escuro para se esconder. A criança, em seu colo, continuava a murmurar coisas incompreensíveis. O tempo passou lentamente, cada segundo parecendo uma eternidade. De repente, passos ecoaram no chão de madeira acima dela, se aproximando da porta do porão. Larissa segurou a respiração, abraçando a criança com força. A maçaneta começou a girar lentamente, o som estridente rompendo o silêncio. Foi então que uma voz baixa e rouca sussurrou: "Eu sei onde você está, Larissa. Você não pode se esconder de mim." Sentindo um terror avassalador, ela percebeu que não havia saída. O porão ficou subitamente frio e a lanterna do encapuzado apareceu na escada, iluminando o espaço com uma luz sinistra. A última coisa que Larissa viu foi o olhar vazio da figura, antes que tudo se apagasse em uma escuridão eterna.